Olá, pessoal. Aqui fala o professor Robson Araújo e nós daremos início hoje à nossa primeira videoaula, que tem como tema principal a discussão sobre o aluno trabalhador, conceito esse que foi objeto da terceira aula e que a gente, para dar uma materialidade e observar um pouco mais dos dilemas que se desdobram na realidade da EPT em torno do aluno trabalhador, nós discutiremos, né, uma temática específica. E essa temática, como a gente viu ao longo do curso, ela tem completa relação com a própria realidade do aluno trabalhador. A gente sabe que os alunos trabalhadores são afetados por diferentes ordens de problemáticas, questões de gênero, raça, sexualidade, imigração, né, e temas ligados à desigualdade de maneira geral. A gente trabalha, a gente observa como fatores determinantes para a existência do aluno trabalhador e a relação que eles têm com a EPT. Aqui eu gostaria de apresentar um tema mais específico que tem a ver com a modalidade de ensino que muitas vezes não é observada e discutida na realidade, seja dos institutos federais ou da educação ou educação profissional e tecnológica de maneira geral. Estou falando aqui da educação de jovens e adultos, certo? E aí eu utilizarei minha própria experiência profissional no Instituto Federal, de maneira geral, e no Campo Floresta em específico, para pensar alguns dos dilemas, das questões que envolvem o público dos alunos trabalhadores e essa modalidade de ensino, o EJA, de maneira específica. Então, o roteiro da aula ela seguirá o seguinte roteiro. Apresentarei primeiro os dados gerais do ProEja no Brasil, como já utilizamos em outros momentos. A ideia é que a gente faça um panorama dessa modalidade de ensino em relação às matrículas do ensino médio, enfim, e também em relação às outras modalidades. Depois nós trataremos um conceito importante trazido pelo Marcos Uchoa, que é a ideia do ProEja como inquilino, né? O Uchoa ele fez uma pesquisa sobre a implantação do ProEja no Instituto Federal e ele traz questões relevantes. E, por último, abordaremos a experiência do ProEja no Campo Floresta, tanto seus problemas como suas potencialidades, e aí eu utilizarei minha própria experiência pessoal, tanto como professor e, sobretudo, como participante de uma gestão que se preocupou em trabalhar com esse público. Inicialmente, é importante a gente observar que o ProEja, apesar da educação de jovens e adultos já ter uma certa experiência antiga no Brasil, mas o programa do ProEja, né, que se chama Programa Nacional de Integração de Educação Profissional, a educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos, ProEja, foi criado pelo decreto número 5.840, de 13 de julho de 2006. E nele define quais são os objetivos e as especificidades desse programa, certo? Aqui é importante a gente observar que existem dois tipos de curso do ProEja que se relaciona com a educação profissional. Os primeiros são os cursos FIC, de formação inicial e continuada, cursos de duração menor e que tem objetivos de formar o trabalhador de forma mais rápida. E já os cursos profissional técnico de nível médio, que é exatamente aqueles cursos que a gente vai se dedicar mais nessa aula. É importante dizer também que esse decreto ele define que 10% das vagas das instituições federais de ensino devem ser reservadas ao EJA, aos cursos EJA. Isso a gente vai observar que não ocorre, enfim, isso daí já demonstra um pouquinho de alguns dos problemas que o EJA enfrenta, de maneira geral, mas também nos institutos federais. Aqui nós temos a distribuição de matrículas de cursos da EPT de nível médio, né, por ofertante e etapa de ensino. Né? A gente percebe que a maior parte dos cursos está na rede estadual, com a participação importante da rede privada, certo? Agora, é importante observar também o volume de matrículas integrada à EJA, que a gente tem menos de 10%. Então, a gente percebe que a maior parte dos cursos são de subsequente ou de ensino médio integrado, certo? Ensino médio integrado, a gente tem uma participação muito importante da rede federal e da rede estadual, e dos subsequentes, sobretudo na rede privada, o Sistema S desempenha um papel importante.
Aqui a gente tem uma sequência, uma série histórica da matrícula da educação profissional de nível médio, de 2013 a 2023. E aqui a gente pode utilizar, observar algumas questões importantes. Uma delas é o aumento substancial dos cursos de subsequente. Outra delas é o aumento sistemático das matrículas de médio integrado, certo? Mas no que diz respeito à educação de jovens e adultos, a gente percebe que não há uma evolução no mesmo sentido. E em alguns casos a gente percebe até uma diminuição. Daqui vai ser percebido, daqui já traz a distribuição de matrícula por rede ofertante, e aqui eu estou trazendo só o integrado ao eixo. A gente percebe que a maior parte da rede ofertante é justamente, a maior parte das matrículas é justamente ofertada pela rede estadual, com pouca participação da iniciativa privada. O que ocorre de maneira diferente, como já disse, nos cursos subsequentes, né, onde a rede privada tem a maior parte das vagas, né? E essa comparação é interessante porque o público é muito próximo do subsequente e da educação de jovens adultos, uma vez que já são pessoas, em geral, pessoas que já que são de maior, são jovens e adultos, estudantes e trabalhadores. Tá? Aqui é a série histórica, mas só observando a rede ofertante e o tipo de curso. Tá? Aqui a gente está só falando sobre o EJA, sobre matrículas de educação de jovens e adultos, e a gente percebe um crescimento das matrículas na rede estadual, mas uma diminuição das matrículas na rede federal. Observem aqui que em 2013 você tinha um número aproximado, um pouco mais de 9 mil vagas a mais, tá? 9 mil vagas a mais da rede estadual sobre a rede federal. Já em 2023, esse número vai para casa dos 24 mil, certo? Então, isso mostra um pouquinho como o ensino médio integrado não é exatamente, acaba não sendo exatamente a prioridade das instituições, não apenas das instituições federais de ensino. Tá? Aqui nós vamos trabalhar, para entender um pouquinho sobre os dilemas que o ProEG enfrenta nos institutos federais, com o texto do Marcos Uchoa. O Marcos Uchoa é pedagogo no IF Sertão Pernambucano e ele desenvolveu a dissertação de mestrado dele justamente com o tema do ProEja e estudou o processo de implantação da educação de jovens e adultos no IF Sertão Pernambucano entre 2006 e 2013, certo? E ele faz uma provocação que já traz no título da tese, que ele chama o ProEja como inquilino, impactos preliminares do processo de implementação do programa no IF Sertão Campus Petrolina, né? E é uma dissertação de 2015. Então, a gente também pode observar que de lá para cá ocorreram algumas alterações, que eu vou tentar mostrar, mas existem algumas questões importantes que, em alguns casos, permanecem. Né? Ele traz aqui a discussão de Santos, que traz o seguinte: o ProEja traz trabalhadores concretos com demandas concretas. O show observa que, desde a implementação do ProEja no IFC Pernambucano, o que houve foi a criação de certas tensões e incompreensões, né? Sobretudo porque os alunos trabalhadores do ProEja fogem ao modelo ideal de estudante, né? São, em geral, pessoas que tiveram que abandonar, não tiveram sua escolaridade completa, tiveram que abandonar ou evadir a escola. A maior parte deles tem que dividir o tempo de estudo com o tempo de trabalho. Muitos dos alunos do colégio são mulheres, mães, que pouco tem como deixar não tem como deixar seus filhos e tem que levar os filhos para assistirem a aulas. Então, é um público que foge ao modelo ideal de aluno e isso acaba causando tanto algumas tensões como algumas incompreensões por parte da instituição, de professores, técnicos, da gestão, que ainda tem que se adaptar para conseguir criar um clima organizacional minimamente razoável para recepcionar os alunos da educação de jovens e adultos. Né? E aqui ele aponta que, no início da implementação do EJA no IF Sertão, houve uma falta de capacitação, ausência de política de permanecer, êxito, falta de apoio técnico administrativo,
A presença de mães estudantes que não tinham como deixar seus filhos com outra pessoa e traziam esses filhos para a sala de aula, a ausência de coordenação estruturada, enfim, uma série de questões que mostra como essa modalidade teve dificuldade de ser implementada, de ser implantada pelo IF Sertão Campus Floresta. Aqui eu trago para vocês, né, a dissertação do Marcos Uchoa foi publicada em livro, né, e ele faz uma série de provocações, e é interessante observar, né, a capa do livro dele, se chama Projeto Inquilino, que é uma fotografia que ele mesmo tirou, e que são esses pregos, né, colocados em ordem, né, mas existe aquele prego ali que não segue o mesmo modelo, né? Isso refletiria um pouquinho, representaria um pouquinho do que significaria o Proeja como inquilino. Aqui eu trago uma citação dele, para que observe o que significa esse Proeja como inquilino, né? Vou ler aqui o texto dele, tirado da dissertação do mestrado dele, nas páginas 99 e 100. O início da implantação do Proeja na instituição foi marcado por uma maior preocupação em criar materialidades que dessem conta de proporcionar um rápido funcionamento da turma, como estruturas físicas, algumas poucas logísticas, tentativa de reunir um quadro de professores mínimos e a construção de, ao menos, emendas que seriam trabalhadas naquele momento inicial, assim como uma proposta de matriz curricular. Porém, não era preocupação naquele momento inicial a construção dos projetos político-pedagógicos, ou seja, quando se iniciou o Proeja no Instituto Federal em 2000, entre 2006 e 2008, não havia sequer o PPC dos cursos. Tá? Se tem impresso na história do IF Sertão PE, Campus Petrolina, acerca do Proeja, é a percepção de que, mesmo com algumas mudanças ocorridas nas formas de atender e entender o novo público, o Proeja ainda parece ser percebido como uma política transitória, o que confere ao programa um lugar de inquilino dentro do campus. Segundo o dicionário online Michaelis 81, inquilino significa aquele que reside em casa alugada. O Campus Petrolina e talvez o Velho Sertão, PE, e eu acho que isso é fundamental, porque no Campo Floresta a gente trata dessa forma também, segundo nossa análise documental e das entrevistas realizadas, não era a casa do Proeja. O programa é um corpo estranho à instituição. Mesmo que estivesse lá, tal lugar não lhe pertencia. As formas de entendimento sobre o Proeja lhe davam a conotação de que o lugar do programa era exatamente o do não lugar. O corpo estranho, de uma forma cuja capacidade de existir não estava e não poderia estar organicamente vinculada às estruturas pedagógicas, administrativa e de gestão da instituição. Então, essa é a ideia e os desafios que o Proeja impôs ao IAS Sertão, campus Petrolina, mas que também existiam essas tensões em outros campos da instituição, certo? Aqui eu vou trazer para vocês, e é talvez o centro da nossa aula, algumas experiências que nós tivemos com a implantação e o desenvolvimento do curso Proeja em Administração no Campo Floresta. Eu utilizo essa experiência porque eu participei ativamente desse processo, tá? O primeiro momento foi que o próprio Marcos Uchoa, a reitoria, a própria instituição, em 2015, desenvolveu o primeiro Fórum Proeja, né? E ali, o Marcos Uchoa e alguns palestrantes, como o Dante Moura, fizeram alguns questionamentos que foram fundamentais para a gente. Continuaremos a tratar o Proeja como inquilino, né? Naquele momento, a gente, da gestão, que tinha acabado de se iniciar, raciocinou, refletiu sobre aquela provocação, e a gente já percebia que havia um problema com o programa no campus. Né? Nós tínhamos um curso de agroindústria que estava desaparecendo, existia apenas uma docente do curso, certo? E naquele momento já fazia mais ou menos 2 anos que não abriam novas turmas, e os alunos que estavam terminando aquele curso, o número de evasão era gigantesco, e de fato a gente estava tratando o Proeja como inquilino, e o desafio era tirar o Proeja do Campo Floresta dessa condição, certo? Então nós aceitamos o desafio de tentar incorporar, incluir os alunos do Proeja no dia a dia, no cotidiano da instituição. O primeiro passo foi fazer um estudo de viabilidade de quais são os cursos e áreas que poderia se demandar, a instituição poderia demandar, ofertar para esse nível de ensino, e em seguida a gente desenvolveu a construção do PPC. Né? A área escolhida foi a administração, certo? Porque atendia uma demanda
antiga da sociedade civil, atendia ao mercado de trabalho da cidade, da região, que tinha um espaço crescente na área de logística e comércio, certo? Há uma presença, como é uma cidade pequena, são cidades pequenas, em Floresta, na região, o setor público é muito importante e o técnico administrativo também pode contribuir com o setor público. Né? Havia uma preocupação de, no curso, incorporarmos as práticas de corporativismo, associativismo e economia criativa, e também atendia a exigência de uma certa verticalização do ensino, uma vez que temos o curso de gestão, tecnologia da informação, e parte dos profissionais, sobretudo o pessoal da gestão, da administração, já trabalhava, isso facilitava, uma vez que a gente já tinha alguns professores da área e que contribuíram tanto com a construção do PPC, como com a implementação, como com o desenvolvimento do curso, certo? A construção do PPC, né, seguiu teve algumas preocupações e algumas estratégias. Né? A gente tinha um desafio pedagógico, né, curricular também, de integrar os conhecimentos técnicos e formação para a cidadania, e a gente desenvolveu duas estratégias importantes, né, que serão, que a seguir eu mostro alguns exemplos para vocês. Divisão de turno do curso por unidades temáticas semestrais. Em cada um dos semestres, nós definimos uma temática que integraria as diferentes disciplinas daquele semestre e também organizamos as disciplinas para que elas pudessem ter mais coerência umas com as outras, e isso é importante, inclusive para o segundo ponto, que é o estabelecimento de projetos integradores transdisciplinares. Aqui é uma coisa importante, que existem duas formas de trabalhar, algumas formas de trabalhar com projetos integradores, inclusive como disciplinas, que no Instituto a gente tem diferentes, só que a gente preferiu trabalhar com a ideia de que todo semestre nós tivemos um projeto integrador que envolvesse as diferentes disciplinas, turmas, cursos, certo? E isso é importante e vai ser sobre os projetos integradores que eu vou mostrar algumas experiências exitosas. Na implantação do curso, nós também tivemos duas estratégias importantes. A primeira é no processo seletivo. Realizamos, na primeira turma, uma busca ativa. Fomos até associações, empresas, Senai, enfim, de todos os espaços que a gente pudesse encontrar o público, que é um dos grandes desafios da implantação do ProEja, é conseguir chegar ao aluno trabalhador que está fora da escola e muitas vezes não tem a informação dos cursos. E também abrimos uma coordenação de curso completamente comprometida com a integração curricular, uma coordenação de curso que desenvolvia, embora pareça ser algo comum, mas não é simples você ter a mobilização de pessoas que se empenham em desenvolver a integração curricular, e a coordenação de curso é fundamental para isso. Então, os projetos integradores, sem dúvida alguma, foram, entre as iniciativas de integração curricular, foi o mais importante, certo? A gente abriu o curso em 2018 e já em 2018.2 nós iniciamos isso. A ideia era fazer algum tipo de evento que fosse a culminância de um projeto que nós desenvolveríamos ao longo de todo o semestre. Em 2018 nós só tínhamos uma turma, eu particularmente participei e a gente fez a chamada primeira mostra integradora. Em 2019 iniciamos a Expo ADM, depois tivemos a pandemia, e na volta da pandemia fizemos a segunda ADM, duas gincanas e uma gincana de administração. A seguir eu mostro algumas fotografias. A mostra integradora foi interessante, porque a gente fez uma mostra cultural, que a ideia era trazer temas da administração, sobretudo ligado à questão do consumo e do mercado de trabalho, através de produção de audiovisual. A gente dividiu a turma em diferentes grupos, e esses grupos fizeram, e cada professor, dois ou três professores, iniciaram o processo de auxiliar nessa produção de vídeo, e foi bem interessante o comprometimento da turma, a gente já percebeu o potencial ali, e também da relação dos professores com essa turma. Né? Aí agora a gente começou logo em seguida a primeira Expo ADM, a ideia era trazer exposições na área de administração e demonstrar ao público a potencialidade da área, da região. No retorno, também nós fizemos determinadas chicanas com alguma temática e algum impacto na sociedade. Nessa primeira gincana, nós fizemos um levantamento
Nós trouxemos alimentação, fomos atrás de alimentação para ajudar uma instituição de caridade da região. Fizemos a primeira feira do empreendedor no Instituto Federal, e essa feira era grande, com estandes, trouxemos empreendedores de toda a região e trouxemos o público. É um grande evento para atender o público, isso mostra o amadurecimento da instituição, certo? E aqui a segunda gincana, né? Se na primeira a gente fez a arrecadação de alimentação, aqui a gente fez um trabalho mais voltado para o meio ambiente, para recolher lixos recicláveis. A gente conseguiu recolher mais de 100, de 1 tonelada de lixo, e foi bem interessante, tá bom? Aqui eu trago uma notícia que está no portal do IF Sertão, e é importante a gente observar a fala de duas alunas sobre a participação. A participação no projeto integrador mostrou que sempre nós posso aprender mais. E isso foi falado pela Kathleen. A Luana afirma: o projeto fez enxergar mais de perto as dificuldades dos pequenos empreendedores e toda a sua trajetória, certo? É interessante a gente observar que a coordenação é fundamental, como eu já disse para vocês, né? A professora Elis Magalhães, sem dúvida alguma, uma das coordenadoras do curso, foi importante para esse momento. A gente tem observado, tivemos um problema com a pandemia que, sem dúvida alguma, impactou no número de concluintes das turmas, mas a gente tem observado que o número de concluintes, de êxito, as taxas de eficiência e eficácia dessas turmas estão acima da média nacional. Falta ainda um estudo mais quantitativo que mostre o impacto dos projetos integradores sobre a questão da evasão, mas a percepção é de que esse impacto, a percepção cotidiana é que há um impacto positivo sobre isso, no engajamento de professores, na relação dos professores com os alunos e no entendimento dos próprios alunos de que eles fazem parte da instituição federal. Isso era uma das questões que sempre se colocavam, né? Por serem estudantes noturnos, muitas vezes eles não se sentiam parte das atividades e, de repente, eles estão desenvolvendo projetos nos quais eles são os protagonistas, e isso é fundamental para esse público. Aqui nós temos outros desafios e projetos. Um desafio nós temos, como já foi dito, são justamente os filhos das mães trabalhadoras que não tem com quem deixar as crianças. E um professor aqui da instituição mostrou que é possível desenvolver projetos com esse público, né? Ou seja, transformar o IF Sertão Campos Florestas como espaço de aprendizado. O professor João Paulo fez um projeto de extensão chamado Cuenta Cuentos, que era um projeto de contação de histórias latino-americanas para as crianças, e isso está incentivando a discussão de outros projetos semelhantes, né, para que a gente possa utilizar esse espaço do IF Sertão como espaço de aprendizado. Então, pessoal, nós agora terminamos a aula. Eu gostaria que vocês observassem a importância de trabalhar, de observar os alunos trabalhadores como sujeitos ativos do processo de ensino-aprendizagem. E os exemplos e questões que nós trouxemos aqui são justamente para exemplificar como é possível que a gente retire esses alunos da condição de inquilinos e coloque-os na condição de sujeitos do processo de ensino-aprendizagem, e isso é fundamental, tá bom? Então, eu dou por encerrada a aula aqui, espero que tenham gostado. Até breve.